Boa tarde. Hoje é sexta-feira, estamos já quase no final do mês de maio. Como tem muitas pessoas, muitos pacientes e até alguns conhecidos me questionando sobre a questão da vacina anti-Covid, então eu resolvi gravar um vídeo para falar algumas coisas sobre as 3 vacinas que temos no Brasil atualmente, que é a da Coronavac, da AstraZeneca e agora recentemente da Pfizer, né? Então, o que se tem hoje de estudo é o seguinte: em primeiro lugar, entender que a vacina em si, ela não é a cura da Covid. Então, até que a função da vacina é fortalecer o teu sistema imunológico, de maneira que a virose, ou no caso da Covid, o coronavírus, tem uma menor agressão ao nosso organismo. Então, segundo o dado de estatística, por exemplo, a Coronavac tem uma ação imunológica em torno de 50% e pouco na primeira dose, e na segunda dose chega a 70%, 75%. Da AstraZeneca se calcula que seja de 89%, 90% na primeira dose, e na segunda dose chegar nesse patamar de 90%, 95%. O da Pfizer parece que na primeira dose já tem quase que 90% de eficácia e na segunda 95%. Então, na verdade, isso quer dizer o seguinte: que as vacinas, de forma geral, elas vão funcionar, certo? Porque a ideia é o seguinte: o Brasil tem quase 210 milhões de habitantes. Então, segundo os dados, tem 16 milhões de pessoas que tiveram já o Covid confirmado. A gente calcula que pode multiplicar por 2, vamos dizer que então 30 milhões de pessoas já pegaram o Covid no Brasil. Então sobra 170 milhões que não tiveram o Covid. Então é preciso que vacine pelo menos 130, 140 milhões dessas pessoas, para que você tenha uma quantidade de pelo menos 75% da população que já está imunizado pela vacina ou pela infecção. Então isso faz com que reduza ou diminua os casos, as possibilidades de contaminação de pessoa a pessoa, né? Na prática, o que aconteceu? As pessoas que já tomaram as 2 doses da vacina, seja da Coronavac ou da AstraZeneca no Brasil, o que se percebeu é que, no caso dos idosos, teve uma redução muito acentuada, perceptível, de mais de 80% na redução dos óbitos, das mortes, mais ou menos esse patamar de 70%, 80% de redução da internação, quer dizer, diminuiu os casos complicados, os casos de morte, embora ainda exista a contaminação. Por quê? Na verdade, a vacina não vai evitar a contaminação, porque ela não bloqueia 100%, nenhuma vacina tem efeito 100%. Então seria assim: o que está acontecendo? O pessoal está preocupado da vacina porque pessoas morreram após a vacina e tal. O da Coronavac tem ocorrido o seguinte: então algumas pessoas já aconteceram isso, que a pessoa fez a primeira dose da vacina, então melhorou 50% a tua resistência imunológica. Aí 20 dias depois ou 30 dias vai fazer a segunda dose. Aí, nesse intervalo, a pessoa pode ter tido o azar de ser contaminado pela virose. Então, ao ele fazer a segunda dose, por exemplo, ele estava, por exemplo, com a virose, com o vírus, mas ainda não tinha sintoma. Ele fez a segunda dose, essa segunda dose não vai imunizar aquela virose que ele está tendo. E se tiver a comorbidade, pode ser que na sequência, antes de completar o tempo da imunidade da segunda dose, ele possa complicar e morrer. É o que aconteceu com algumas pessoas, né? Então pensa, mas não é, a culpa não tem nada a ver com a vacina, é essa consequência do processo. Na questão da AstraZeneca, por exemplo, tem tido alguns casos de alteração da coagulação, e quando pega a parte da coagulação na parte cerebral, pode levar a óbito. Houve alguns casos, a gente não sabe qual é o percentual que existe disso, mas fica a questão: mas aí eu devo vacinar ou não devo vacinar, né? Então a gente fala assim: se você não vacinar, existe um risco de se contaminar com Covid e ter complicações.
Se você vacinar, tem um percentual menor, mas também de complicação. Mas eu acho ainda que, dentro do contexto, para que o mundo ou o nosso país possa voltar perto da normalidade, é preciso que uma boa parte das pessoas realmente tome essa questão da vacina. A vacina da Pfizer é uma coisa que está vindo agora, que precisa de congelamento de 70 graus negativo, aquele negócio todo. Então, qual a diferença das vacinas? Então, o da Coronavac é uma vacina feita com um vírus morto atenuado que é injetado no teu corpo e ele cria uma imunologia a partir desse aspecto. O da AstraZeneca são vírus injetados em animais, durante o corpo, e depois injeta no ser humano. O da Pfizer é uma alteração do RNA mensageiro, que é uma coisa que é acoplada ao DNA. Então você muda a mensagem para que ele possa criar resistência ou criar mais anticorpo para combater esse vírus. De forma geral, a finalidade de todas elas são as mesmas. O que muda são percentual de imunidade ou não. O que eu falo muito hoje na área que eu trabalho com a parte chamada medicina integrativa, que a gente trabalha primeiro equilibrando o estudo geral. A gente fala que saúde é bem-estar físico, mental, emocional, espiritual e social. Então, quem não viu, procure pegar nos vídeos anteriores. Eu fiz um vídeo lá em dezembro, chamava-se Vacina Natural do Organismo. Então, falava sobre a questão da alimentação, o sono, beber água, pensamento positivo, atividade física, todo esse mecanismo aí é fundamental. Então, um cuidado muito grande, lembrando, quem fez a vacina precisa ainda continuar usando a máscara, evitando aglomeração, todo esse processo. Por quê? O higiene das mãos. Porque as pessoas que não foram continuam contaminando. Então é importante que somente quando 70%, no Brasil seria 140 milhões de pessoas tivessem sido vacinado da segunda dose, é provável que a gente consiga começar a mudar um pouco esse perfil de isolamento que as pessoas têm que ter. Então são isolamentos individuais, pessoais, para cuidar disso. Então mesmo quem já tomou a segunda dose da vacina, procure manter ainda todo aquele processo de máscara, higiene, não aglomeração. Por quê? Porque ainda existe o vírus circulante. E você tomou a vacina, mas você não está imunizado 100%. Apenas 70%, 80%. Existem alguns casos interessantes que têm ocorrido que a imunidade está acabando muito rapidamente. Então era para se esperar que durasse 8, 9, 10 meses. Tem alguns com 4 meses, está baixando a imunidade. Então o que é provável é que isso aqui vai ser uma coisa que vai ter que ser repetido doses, talvez anuais, como se faz no H1N1. Então a dica seria pensar assim: é importante vacinar porque é uma forma de aumentar essa proteção e reduzir o nível de complicação. É importante vacinar para que a pessoa consiga ter um pouquinho mais de segurança, acabe o pânico ou o medo, certo? Mas é importante também, mesmo quem vacinou, procurar melhorar a tua imunologia. Nós orientamos hoje que você tenha a vitamina D3 no teu exame de sangue acima de 60, a vitamina B12 acima de 600, a testosterona para homem acima de 500, para mulher em torno de 40, ingerir periodicamente vitamina C, ou então comer 2 ou 3 verduras e fruta fresca periodicamente, analisar o teu zinco no teu exame de sangue que tem que estar acima de 100, usar algum desses magnésios que existe, pode ser o sal, glicina, dimalato, mas usar o magnésio basicamente nisso. E principalmente a questão daquelas vacinas naturais, então atividade física, beber água, tudo. Então, procurar comer alimentação mais saudável